Por que será que eu incluí esse tema dentre aqueles que eu não posso deixar de saber para ser salvo? Por que o tema, por que Jesus foi condenado à morte é importante? O que é que eu preciso saber sobre essa condenação que tem a ver com a minha vida hoje e tem a ver com a minha salvação? Porque se não tiver a ver diretamente com a minha salvação, não faz sentido nós incluirmos esse tema aqui. Vamos ver juntos qual a importância de nós examinarmos juntos essa questão, por que Jesus Cristo foi condenado. Se alguém chegasse para você, assim, de pronto, e fizesse essa pergunta para você: por que Jesus foi condenado à morte? O que você responderia? Você saberia responder isso? Vamos ver juntos como é importante nós entendermos. Vamos começar dizendo o seguinte: a história comprova que Jesus foi um personagem real. Jesus não foi uma fantasia, não foi uma alegoria, não é um mito. Jesus, segundo a história, ela confirma a existência dele, confirma os milagres dele, confirma que ele foi morto na cruz. Isso é fato histórico, é importante isso, hein? Confirma que ele ressuscitou. Isso é fato histórico. O que a ciência não consegue é explicar como é que ele pode ter ressuscitado, mas que o fato é histórico e testemunhado é. Seria o mesmo que nós disséssemos aqui que Pedro Álvares Cabral não existiu. A história confirma. Jesus Cristo foi um ser real, um personagem real da história. Portanto, ele morreu crucificado, foi condenado à morte e ele ressuscitou. Bom, o fato dele ter ressuscitado, no mínimo, já seria uma razão suficiente para nós termos que estudá-lo para o resto da vida. Porque você conhece mais um outro ser humano que a história comprova que tenha ressuscitado? Percebem de quem nós estamos falando? É um ser real, tá? Antes, e é o que nós temos feito aqui às quartas-feiras, antes de nós estudarmos, investigarmos as atitudes de Jesus e os ensinos que ele deixou para toda a eternidade, antes, nós dedicamos uma parte do nosso tempo para descobrir quem é Jesus. Porque se eu não sei primeiro quem é Jesus, eu não vou dar a devida dimensão aos ensinos dele. Daí o próprio Cristo ter manifestado essa preocupação. Ele mesmo fez essa pergunta para os discípulos: quem é que estão dizendo aí fora que eu sou? Aí eles responderam, aí ele perguntou para o discípulo: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Era importante que Jesus checasse se eles sabiam exatamente quem ele era. É importante que eu saiba e você saiba. É importante até para que eu possa, sabendo a identidade dele, dar a devida dimensão aos ensinamentos dele. Porque a importância dos ensinos dele depende muito ou totalmente de quem ele é. Senão, eu vou aprender com mais um ser humano. Essa decisão em conhecer primeiro e aceitar a identidade e a natureza de Jesus, que isso é uma decisão minha, pessoal. Eu tenho o direito, Deus me deu livre-arbítrio para tomar uma decisão de escolher ou não a identidade de Jesus. E o que eu faço com essa identidade de Jesus? Desta decisão depende o destino de toda a humanidade. Não entendi. Vou repetir. Da decisão de quem é Jesus Cristo e o que eu faço com os ensinos dele, depende o destino eterno de toda a humanidade. Não é uma coisa à toa, de segunda importância, é de primeira importância para nós. Ou seja, crer que ele é quem dizia ser. Quem ele dizia ser? Deus, ou Filho de Deus. Crer que ele é Deus é fundamental para o destino da humanidade. A Bíblia é clara nesse sentido. Você quer ver? Rapidinho, abre lá no Evangelho de João, capítulo 20. João capítulo 20, veja a importância disso que eu estou colocando aqui. É bíblico e foi colocado com todas as letras. João capítulo 20. O evangelista, se referindo
a Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, capítulo 20, nos versos 30 e 31. Ele diz assim, ó: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que, preste atenção, para que, finalidade, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Qual é a condição claramente estabelecida aqui em outras partes da Bíblia para que eu tenha vida eterna? Condição: crer que Jesus é quem? Deus. Entendeu? Se eu não descubro a identidade de Jesus, eu posso perder a vida eterna, porque a minha vida eterna depende de eu crer que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem a natureza de Deus. É fundamental. João 3,16, a gente sabe de cor, o que diz lá? Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê nele, seu Filho, não pereça, mas tenha a vida. Percebe o requisito, a condição? Crer em Jesus como Filho de Deus é a condição. Olha como isso é importante. Alguém talvez não esteja entendendo a importância. É que existem várias filosofias e religiões que não creem que Jesus é o Filho de Deus, e são as religiões talvez no momento as mais divulgadas. A Rede Globo de televisão não esconde a sua opção por uma determinada filosofia ou religião, se é que assim se pode chamar. Ela não esconde isso. Tanto isso é verdade que as 3 novelas dela que estão no ar estão trabalhando todas em cima desta crença da Rede Globo. Que crença é essa? O Espiritismo. As 3 novelas que estão no ar estão trabalhando esse assunto, claramente demonstrando a opção da emissora. E o que prega o Espiritismo? O Espiritismo prega que Jesus é o Filho de Deus? Alguém poderia me trazer um livro espírita que esteja escrito isso? Ele prega que Jesus é um ser evoluído, ele foi um profeta, um ser evoluído, um espírito evoluído. O Espiritismo não prega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pergunto, de acordo com esta palavra, não de acordo com o que eu penso, com o que pensa o pastor, de acordo com o que nós acabamos de ler, não crer que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, vai dar a salvação a alguém? Percebem do que nós estamos falando aqui essa noite? Não adianta ser bonzinho, dizer que faz bem para os outros, que faz serviço de assistência social, que não adianta, isso não vai dar salvação para ninguém. É preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso é fundamental para nós. Começar a falar do julgamento de Jesus. Jesus veio a este mundo e disse isso claramente. Aí a gente vai começar a chegar no motivo da condenação dele. Ele disse claramente ser quem? Deus, o Filho de Deus, ter a mesma natureza do Pai, ser um só com o Pai, ter estado com o Pai antes da fundação do mundo. Ele falou claramente, ele sabia as consequências disso. Por quê? Reivindicar a natureza divina era considerado crime, sim ou não? Percebe? O pastor já citou até o crime aqui. Vocês percebem? Eu vi que muita gente não respondeu, a maioria não respondeu. Essa dúvida nós não podemos ter. No tempo de Jesus, reivindicar a natureza divina era crime? Crime de blasfêmia. Crime perante as autoridades religiosas. E vocês vão ver o que implicação isso tem. Crime para a autoridade religiosa, o que acontecia no tempo de Jesus? E veio acontecendo até bem recentemente, quase perto de nós aqui. O que a igreja faz com aqueles, a igreja romana fazia com aqueles que não concordavam com as suas doutrinas? Matava. Blasfêmia era crime de morte perante as autoridades religiosas. Portanto, quando Jesus claramente começou a afirmar a sua autoridade divina, ele sabia que isso lhe custaria o quê? A vida. Primeira pergunta, se ele sabia que ia ser levado à cruz por essa declaração, por que ele insistiu em fazê-la? O plano da salvação. Porque nós dependíamos desta informação para sermos Salvos. E ele sabia que isso ia custar a ele a vida. É importante saber quem é Jesus?
Ele arriscou a vida para que nós soubéssemos. Tamanha importância. Ele não escondeu a sua identidade, sabendo as consequências do que ele estava fazendo. A morte de Jesus foi marcada por uma sucessão de escolhas conscientes. Sucessão de escolhas conscientes. Vamos ver? Só ali na morte dele. Judas era amigo de Jesus e escolheu conscientemente traí-lo. Vai acompanhando. Pedro era discípulo de Jesus e escolheu conscientemente negá-lo no momento de maior importância. Pilatos e Herodes eram líderes políticos. Herodes governador, imperador, e Pilatos governador. Escolheram conscientemente o quê? Ignorar a verdade sobre Jesus. Vocês vão ver que eles sabiam, mas resolveram ignorar. Conscientemente, eles sabiam. Sucessão, os líderes religiosos, o sacerdote, o sumo sacerdote, escolheram conscientemente negar a natureza de Jesus. Percebem que são decisões conscientes? Tem algum bonzinho aqui? Bom, aí alguém pode estar sentado aí, bom, Mauro, tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? E nós tomamos algumas decisões conscientes que podem ter consequências eternas, como tiveram as decisões deles? São decisões de consequências eternas. O que eles decidiram não teve volta. O destino deles foi selado. Será que eu hoje estou tomando alguma decisão na minha vida que tem consequências eternas? Será que eu estou traindo Jesus hoje? Claro que não, Mauro. Ninguém vai pegar e vender Jesus, até porque ele já morreu. É só assim que você trai Jesus? Como é que eu posso trair Jesus hoje? Você não sabe? Eu vim aqui na igreja, aí eu prego, falo de Jesus aqui, venho aqui no sábado, de terno e gravata, sou adventista, guardo o sábado, aí eu chego lá na segunda-feira no meu escritório, e ao invés de praticar o que eu prego, eu começo a ser desonesto nos meus negócios. Estou traindo Jesus? Estou tomando a mesma decisão de Judas? Sim ou não? Vou ter destino diferente do dele? Não. Eu posso negar Jesus Cristo? Ah, como que vai negar, Mauro? Como? Imagine, eu sou um jovem, estou fazendo faculdade, aí eu estou aqui na igreja, aí chego lá na faculdade, os amigos, vamos tomar uma cervejinha? Aí o sujeito diz assim, não bebo. Ah, tá, então vamos. Ninguém sabe que eu sou adventista. Tem gente que fala isso com orgulho, né? Você sabe que eu estou trabalhando 3 meses numa empresa e ninguém sabe que eu sou adventista lá. Que legal, o cara está feliz, né? Ninguém sabe ainda que eu sou adventista. Isso é negar Jesus? Percebem como é que isso aqui se aplica para nós? Nós que ficamos criticando Pedro, Judas, Pilatos. Percebe que a nossa diferença para eles, qual é? Se estivéssemos no lugar deles, muitos de nós, não todos, mas muitos de nós teríamos tomado a mesma decisão que muitos estão e continuam tomando hoje. Decisões de consequências eternas. Agora preste atenção. Enquanto Judas escolheu trair Jesus, Pedro escolheu conscientemente negá-lo. Pilatos, Herodes, os líderes escolheram ignorar a verdade sobre Jesus. Em meio a toda essa turbulência de decisões e escolhas, Jesus ainda assim escolheu nos salvar. Mesmo assim, Ele escolheu nos salvar. Ele não mudou a sua escolha em função das nossas decisões. Ele manteve a sua decisão. Com todas essas adversidades, traído por amigos, discípulos, negado, por gente que andou com ele na última hora, na hora H, parece que todo mundo puxou o carro. E ele manteve, ficou firme na sua decisão. Vamos ver a prisão de Jesus? João capítulo 18. Vamos ver a prisão de Jesus. João 18. Eu vou ler aqui, para não ler do 1 ao 11, eu vou ler aqui, verso 4. João 18, 4. Diz assim:
Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele já sabia? Já. Adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Para quem que Jesus está fazendo essa pergunta? Está no contexto aqui do capítulo. Aqueles que vieram com Judas, os soldados romanos que vieram para prendê-lo. Jesus se adiantou e disse assim: quem é que vocês estão procurando? Verso 5: responderam-lhe a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles, com os soldados. Quando Jesus lhes disse: sou eu, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. O que aconteceu com os soldados? Vieram lá, veio uma turba imensa à noite, com tochas, eles achavam que podia haver resistência. Então eles vieram armados até os dentes para enfrentar uma batalha para pegar Jesus. Eles acharam que, como Jesus era muito seguido, admirado, que não ia ser fácil, e vieram armados. Chegaram lá, antes de tudo Jesus se colocou à frente de todos os discípulos e disse assim: quem vocês estão procurando? Os soldados responderam: Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E no momento que Jesus disse: sou eu, o que aconteceu com os soldados? Caíram por terra. O que aconteceu? O poder sobrenatural de Cristo jogou os soldados no chão. Alguém pode pensar: mas por que demonstração de poder sobrenatural? Por que essa ostentação de poder? O que Jesus queria com isso? Olha como é que Jesus trabalha. Enquanto ele sabia tudo o que ia acontecer e como ia acontecer, ele estava preocupado em continuar salvando as pessoas. Ele não desistia de salvar. E ele pensava em salvar só os seus discípulos. Quem ele queria salvar também? Os soldados inimigos que queriam prendê-lo. E no momento que ele deu essa demonstração de poder e jogou os soldados no chão, o que os soldados tiveram a oportunidade de ver? Quem ele era. Viram quem ele era. Deus deu uma oportunidade, uma nova oportunidade para os soldados fazerem o quê? Desistirem. Que oportunidade para o ser humano, hein? Desistiram? Por que o coração do ser humano é assim? Por que diante da revelação da verdade de Deus, o coração do ser humano se mantém duro e muitos não voltam atrás? Olha que demonstração. Percebe? Não era uma ostentação de poder, era a misericórdia de Deus revelando a sua natureza para os seus inimigos, para que eles pudessem obter salvação do mesmo jeito dos discípulos. Aí o que aconteceu com Pedro? Pedro viu a manifestação do poder. Outra coisa que Jesus queria demonstrar com esse ato, qual era? Depois os soldados se levantaram e ele se entregou. O que ele estava dizendo com isso? Se eu quisesse, eu fulminaria vocês e não iria. Portanto, eu estou indo de livre e espontânea vontade. Eu estou permitindo que vocês me prendam, porque se eu não quisesse, vocês não me prenderiam. Ficou claro isso? Ele estava dizendo claramente: eu só vou porque eu estou permitindo. Quando Pedro viu essa demonstração de poder, o que ele fez? Puxou a espada e fez o quê? Cortou a orelha de um dos soldados. Você consegue entender? Um discípulo de Jesus, ao ver a demonstração do poder divino nele, achou que ele precisava da sua proteção humana, da sua espada. Você imagina Jesus olhando para Pedro e falando: mas Pedro, guarda a espada, guarda. Aí o que Jesus fez? Abaixou, pegou a orelha do soldado, que a tradição diz que ele chamava-se Malco, né? Colocou a orelha do soldado no lugar e curou. Pergunto: segunda oportunidade de salvação, quando os soldados viram Jesus pegar a orelha do cidadão no chão, colar a orelha, e o cara passar a mão e ver que a orelha estava ali, deu uma segunda demonstração de quem ele era? Sim ou não? E os soldados desistiram? Explica para mim quem é esse ser humano. Faz assim com o dedo, ó. Somos nós. Jesus não escondeu sua natureza. De outra forma, estava dizendo para Pedro: Pedro, todas as vezes que se apresentar algo, uma injustiça para você, ou algo que interponha o seu plano, não resolva com violência e com ódio. Estava ensinando para Pedro: não é assim, não é com espada que você vai vencer seus inimigos. Percebe?
Jesus, naquela situação, ele está lidando com o discípulo, a salvação do discípulo, está lidando com a salvação dos soldados e não está preocupado com ele mesmo. Dando oportunidade para os soldados aceitarem a salvação. Nenhum deles mudou de ideia. Agora, o que aconteceu? Carregaram Jesus, era noite. Vamos ver se está em João 18, verso 18. João 18, 18. Para onde levaram Jesus? João 18, 18. Fazia frio e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que também tinham feito para se aquecer. Pedro também estava com eles aquecendo-se. Olha só, antes de eu seguir, Jesus perante Anás, o sogro do sumo sacerdote, que o sumo sacerdote na verdade era o Caifás, o Anás era sogro dele, só que ele tinha muita influência, muito poder ainda, como se fosse um aposentado assim influente. Mas antes disso, tem aquele episódio que a gente sabe, o que Pedro fez lá, sentado do lado de fora do tribunal do Sinédrio? O que ele fez ali na fogueira? Tinha uma serva do Sinédrio, e ela olhou para ele e achou que pelo jeito dele falar, e que ela tinha reconhecido ele, e ela disse que ele era quem? Você não é um dos discípulos desse Jesus que foi preso? O que ele disse? Sou eu? Ele falou, eu discípulo? De quem? Jesus. Qual é Jesus? Que Jesus? Não conheço nenhum Jesus. Fez isso quantas vezes? Agora, olha o contraste entre a atitude de Jesus e a de Pedro. Jesus, diante das autoridades, daqueles que podiam matá-lo, tinham poder para matá-lo, ele negou a sua identidade, negou quem ele era. E Pedro, diante de uma simples empregada que não tinha poder nenhum para fazer nada contra ele, o que ele fez? Negou Jesus. Percebe o contraste? Diante de alguém que não tinha poder nenhum para fazer nada. João 18, verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos. Olha só, interrogou acerca de quem? Dos seus discípulos e da sua doutrina. Por quê? Para que eu preciso dar uma explicação aqui? Olha a situação, dá uma olhada. No tempo de Jesus, o Sinédrio, que era o tribunal religioso dos líderes de Israel, não tinha competência para condenar ninguém a um crime de morte, aplicar a penalidade. Eles podiam até condenar num julgamento, mas o que eles precisavam fazer? A sentença tinha que ser confirmada pelo tribunal romano, porque vigia no mundo o Império Romano. Então a sentença do tribunal só valeria, do tribunal dos judeus, só valeria se ela fosse confirmada pelo tribunal político dos romanos. Só que eles tinham um problema. É que as acusações contra Jesus no tribunal religioso, por matéria religiosa, não seria aceita no tribunal romano como crime de morte. Por exemplo, blasfêmia. Blasfêmia não era crime de morte para os romanos. Então eles tinham um problema. Bom, se nós formos levar Jesus e acusar de blasfêmia para os romanos, que ele está se dizendo Deus, os romanos não vão dar a menor bola para isso, e ele não será condenado perante o tribunal romano. Olha o problema. Como é que nós vamos resolver? Então eles pensaram, tudo maquinado, hein? Tudo maquinado. Eles pensaram assim, nós temos que ter duas acusações contra ele. Uma que ele receba condenação aqui no Sinédrio, porque nós temos que convencer os nossos pares aqui, ele tem que ter uma condenação de caráter religioso. E ele tem que ter uma outra condenação de caráter político para ele ser condenado lá no tribunal romano. Então nós temos que arrumar duas condenações contra ele. Arrumar uma já era muito difícil contra Jesus. Para arrumar duas, o que eles tiveram que fazer? Subornar testemunhas, forjar um julgamento. Sobre esse julgamento a gente vai falar um pouquinho depois. Então, quando Jesus foi levado para esse Anás, que nem era o sumo sacerdote que teria competência para julgá-lo, o sumo sacerdote era o Caifás, com quem ele foi no dia seguinte, nessa madrugada ele teve com o sogro, e o sogro é que começou a interrogar Jesus, e ele começa a interrogar Jesus sobre os seus discípulos. Por quê, hein? Que tipo de acusação ele queria fazer? Não adiantava fazer acusação religiosa só. Ele perguntou para Jesus sobre os ensinos que ele dava e sobre os seus discípulos, sobre a doutrina. Olha a resposta de Jesus, você vai entender por que ele perguntou isso. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto.
Para que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente que eles sabem o que eu disse. Qual era a acusação contra Jesus? Que ele se reunia com os discípulos em secreto, tramando a constituição de uma sociedade secreta. E essa sociedade secreta poderia colocar em risco a autoridade do poder romano. Olha aqui a trama política. Ser acusado de ser o incitador de uma rebelião, de uma insurreição contra o poder, constituidor de uma sociedade secreta. Aí Jesus respondeu: não, tudo que eu prego, eu sempre preguei abertamente. Tudo que eu falo em público para os judeus. Então vocês querem saber o que eu ensino? Pergunta para os judeus, pergunta para vocês mesmos. Nação de Israel, eu nunca preguei escondido. E aí, como é que ficou o Anás? Jesus falou: olha, você não precisa perguntar para mim. Pergunta para os judeus, eu nunca preguei nada escondido. Que negócio de sociedade secreta é essa? Não existia isso. Olha só. Ele tinha que ser acusado de blasfêmia para os judeus e de incitar rebelião para os romanos. Mas Jesus quebrou esse argumento da parte deles. Mas eles tinham mais um problema. Isso estava acontecendo à noite. E o que os judeus, os líderes, sabiam? Eles sabiam o seguinte: nós acabamos de prender Jesus à noite. Se esperar amanhecer, a notícia vai ser divulgada. E sabe o que vai começar a acontecer no julgamento dele? Na hora que nós abrirmos o tribunal e começar o julgamento, não vai parar de chegar gente para testemunhar a favor dele. E para testemunhar dos milagres que ele fez. Então vai ficar uma fila aqui de gente dizendo: ele curou minha orelha, curou minha perna, ele me devolveu a vida, me ressuscitou. Haja testemunha para ser ouvida. O que aconteceria com Jesus? Teria que ser liberto, absolvido. Então eles estavam preocupados: se esse julgamento demorar, vai ser contra nós, ele vai ser absolvido, e se ele for absolvido, ele vai ser aclamado na multidão, e nós vamos ficar mal aqui, porque vai parecer que a nossa prisão foi o que ela realmente foi, absolutamente ilegal. Então nós temos que fazer esse negócio aqui rápido, e vamos começar agora de noite, para resolver isso logo, para não dar tempo da multidão saber. Olha só. Aí, depois dessas perguntas, esperaram amanhecer o dia, e levaram então ao Sinédrio, numa sessão normal, porque o Sinédrio não se reunia à noite, uma sessão normal durante o dia, até porque nesse momento à noite, não estavam presentes todos os membros, portanto, meia dúzia de pessoas ali junto com Anás, ouviram Jesus não negar a sua divindade, mas o resto do Sinédrio não ouviu, tinha que ouvir da própria boca de Jesus. Então, amanheceu, o que eles fizeram? Acordaram o Caifás. Ficou feliz o Caifás? Ser acordado do seu sono? Para trazer lá Jesus para ele, já acordou irritado, e queria saber qual era o problema. Aí começaram a explicar o problema para ele, e aí, olha aqui comigo, Lucas capítulo 22, Lucas vai relatar isso aqui com mais detalhes do que os outros evangelistas, cada um vai relatando esse episódio, você vai pegando um pouquinho em cada evangelista. Aqui em Lucas tem detalhes interessantes sobre a parte do Caifás. Lucas 22, eu quero que você leia comigo, dos versos 63 até o 71, olha só, agora já perante o Sinédrio de manhã, numa sessão normal do tribunal. Os homens que detinham a Jesus zombavam dele ferindo-o, vendavam-lhe os olhos e feriram-no no rosto, e lhe perguntaram: profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, portanto, antes de começar o julgamento no tribunal, antes dele ser condenado, durante a madrugada, o que eles ficaram fazendo com Jesus? Durante a madrugada? Torturando, porque estavam dizendo que cobriram o rosto dele, e ficaram batendo nele, com o rosto coberto, e perguntavam: você não é profeta? Então diz quem foi que te deu esse murro. Por isso que você vê e sabe que Jesus, quando, além dos ferimentos da crucifixão, ele teve o rosto muito deformado, de tanto que ele apanhou. Foi uma madrugada de tortura. Ele já tinha sido julgado? Não. Nem tinha sido julgado ainda. Aí chega aqui, verso 66. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais sacerdotes, os escribas, e o levaram ao Sinédrio. Agora sim, agora que o Sinédrio está reunido. Perguntaram-lhe, olha qual é a pergunta que vão fazer para Jesus: és tu o Cristo?
Dize-nos, ele replicou. Olha o que Jesus respondeu. Se eu disser que sim, não o crereis. Adianta eu dizer que eu sou o Filho de Deus? Pois eu estou falando, vocês não acreditam. Eu estou dizendo, então se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Verso 68. E se vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, olha o que ele disse. O Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. O que ele acabou de dizer? Eu vou me assentar à direita do Pai no céu. E quando eu voltar a este mundo aqui, eu não vou voltar como esse pregador aqui, itinerante. Eu vou voltar como Senhor. Eles entenderam tão claramente o que Jesus estava falando, que no verso 70 disseram assim, disseram todos, logo, és tu filho de Deus? Ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Vocês estão dizendo. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Pronto, é o que eles precisavam. Ele disse que ele é o Filho de Deus. Acabamos de ouvir. Ele tem que ser condenado à morte. Mas aqui era uma parte. O que eles dependiam para ratificar essa condenação à morte? Que o tribunal romano aceitasse que essa declaração dele ser o Filho de Deus fosse suficiente para ele ser morto. E eles sabiam que não era suficiente. Eles iam ter que enfrentar uma outra batalha. O que eles tinham que fazer? Conseguiram a condenação no tribunal religioso, no Sinédrio, não conseguiram? Pronto, saiu a sentença. O que eles fizeram? Vamos mudar a acusação no tribunal civil. Vamos acusá-lo de outra coisa lá. Ele fica condenado aqui e nós não vamos dizer a verdade lá. Nós vamos mudar e vamos acusá-lo de outra coisa, porque isso aqui não vai ser o suficiente. É legal isso? Vou falar como advogado, absolutamente ilegal. Você não pode mudar a acusação de uma pessoa no meio do processo. Já ouviram? Quando existem esses inquéritos na televisão contra políticos e o advogado diz assim, ele só vai se manifestar depois que ele tiver ciência dos fatos. Eu não sou obrigado a falar nada antes que eu conheça formalmente do que eu estou sendo acusado, sabia disso? Por quê? Porque eu só preciso me manifestar sobre aquilo que eu estou sendo acusado. E eu preciso saber exatamente do que estão me acusando. Jesus foi acusado de uma coisa. Quando foi condenado, levaram outra acusação. Que bagunça. Que ilegalidade, um festival de ilegalidades. Porque o objetivo aqui do tribunal não era apurar os fatos, eles nunca se preocuparam em apurar fatos, nem ter processo, nem nada. O objetivo era arrumar um jeito de matar Jesus. Esse era o objetivo, ele tinha que ser morto, de qualquer maneira. Então, apurar os fatos não era importante. Aí, ele é conduzido então para a sala de Pilatos. Agora ele cai na mão do governo romano. Agora o julgamento deixa de ser religioso e passa a ser político. Ele passou por um julgamento religioso, agora vai enfrentar o julgamento político. Agora você volta lá para Mateus. Pilatos, eu acho que Mateus foi mais detalhista para explicar essa fase do julgamento com Pilatos. Mateus 27. Agora vamos ver. Agora do Sinédrio, das mãos de Caifás, Jesus é levado, condenado pelo Sinédrio, já condenado, ele é levado para Pilatos, no sentido de ele ser julgado. Era isso que os judeus queriam, os líderes, que Jesus fosse julgado por Pilatos? Não, eles chegaram lá pressionando para que a decisão fosse confirmada. E é interessante que você lendo e estudando, você verifica um negócio aqui que eu fico pensando a que ponto chega o ser humano. Vocês sabiam que, como era a véspera da Páscoa, era a Páscoa, lembra-se? Jesus foi morto na Páscoa. Como era a véspera da Páscoa, eles podiam, os líderes judeus, israelitas, podiam entrar no Sinédrio dos romanos? Não. Podiam? Não. Por quê, hein? Por que eles não podiam entrar? Porque, de acordo com a tradição judaica, eles seriam contaminados. Então o que eles fizeram? Levaram Jesus, mas os líderes ficaram de fora do Sinédrio para não serem contaminados e poderem participar da festa da Páscoa. Veja bem, eles achavam que se contaminariam no contato com os romanos, mas mandar matar o cordeiro que simbolizava a Páscoa, isso não quer dizer nenhuma condenação, pastor. O próprio cordeiro de Deus.
fazer o que eles estavam fazendo com Jesus, não tinha nenhum problema espiritual para eles para participarem da Páscoa. Agora, ter contato com os romanos, de jeito nenhum, vou me contaminar. Esse é o ser humano. Olha só, imagina Jesus vendo tudo isso, hein? Imagina a cabeça de Jesus vendo tudo isso. Que hipocrisia. Aí, capítulo 27 de Mateus, quanto a essa questão do que aconteceu aqui, nós vamos falar na próxima quarta-feira, porque o tema dessa noite é: por que Jesus foi condenado à morte pelos judeus? Sabe o que nós vamos responder na próxima quarta-feira? Quem matou Jesus? Quem matou? Vamos ver. Portanto, essa parte de Pilatos, eu não vou entrar aqui agora, senão isso aqui vai ficar para a próxima quarta. Eu digo, o julgamento propriamente dito nas mãos de Pilatos. Eu vou mencionar de Pilatos apenas esse problema aqui, ó. Olha o problema de Pilatos no verso 22. Ele interrogou Jesus. Ele interrogou. E Pilatos se convenceu de que Jesus tinha alguma culpa? O que vocês acham? Depois de interrogar Jesus, ele se convenceu que Jesus era culpado? Aconteceu que os judeus já previam. Ele não viu culpa nenhuma em Jesus. Ele quis soltar Jesus pelo menos em 3 oportunidades. A gente vai ver isso na quarta-feira que vem. Mas o que importa é que ele está com uma batata quente na mão. E olha o que ele diz no verso 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Você já pensou na profundidade dessa pergunta? Você já se fez alguma vez essa pergunta? Vamos imaginar o Sinédrio. Jesus aqui, já tinha apanhado demais, tudo mostrava que ele era inocente, até a maneira como ele se comportava, até a maneira como ele respeitava o tribunal, como ele respondia, ele não se defendia, ele ficou calado, mudo, tudo, era visível que aquele homem era inocente, e o governador romano viu que ele era inocente, claramente, e aí, percebeu que não tinha. Sabe o que Pilatos percebeu? Percebeu uma coisa ainda mais profunda. Ele percebeu que na verdade Jesus tinha atravessado o caminho dos israelitas, dos judeus, e que eles queriam matá-lo por uma desavença entre eles, que Jesus era inocente. Pilatos percebeu, isso aqui é uma trama, eles querem matar isso aqui. Um problema deles aí, religioso deles. Mas politicamente Jesus não está fazendo nada ele não se meteu com Roma, com o governo. Ele não se meteu com o meu governo. Por que eu vou matá-lo? E de repente ele olha e fala: e agora? O que eu faço com esse Jesus Cristo? Já percebeu pessoas que têm contato com o Evangelho, começam a aprender a verdade, começam a descobrir as revelações de Deus, começam a saber onde estão as coisas erradas da sua vida, começam a perceber as mudanças que tem que fazer, e de repente essa pessoa parece que olha para Jesus parado do lado, olhando assim para o rosto dela, e essa pessoa com essa batata na quente olha para o mundo e diz assim: e agora? O que eu faço com esse Jesus que botaram na minha vida? Estou vendo um monte de gente olhando para mim com essa interrogação, hein? Gente que está para tomar decisão importante, e vai tomar. Esse silêncio é para o Espírito Santo passear. O que eu faço com esse Jesus Cristo na minha vida? Está sentindo o problema de Pilatos? Pois é, meu amigo. Todos nós temos que responder essa pergunta. Um dia eu também tive que olhar para a minha vida e falar: e agora? O que eu faço? O que eu fiz? A única coisa que eu tinha que fazer é inteligente. Aceitá-lo como meu Senhor, como meu Deus, como meu Salvador, e colocar a minha vida à disposição dele para que ele faça as limpezas e as mudanças. É isso que eu tive que fazer. Não sou diferente de ninguém. E está aqui Pilatos. Olha o que ele disse no verso 23. Porque, olha, quando no verso 22, eu parei na metade do verso, disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos. O que a multidão respondeu? Seja crucificado. Foi isso que a multidão respondeu. É daqui que a gente diz assim, ó, em matéria espiritual, vai consultar a maioria das pessoas. Em matéria espiritual, a maioria está certa ou está errada? A maioria mandou matar Jesus.
Mandou crucificar. Em matéria espiritual, as maiorias sempre estiveram erradas. Em matéria espiritual, nunca vá atrás da maioria. Já viu aquela coisa? A gente começa a ensinar a doutrina e explicar da guarda do quarto mandamento. É fatal aquela pergunta, né? Mas só uma igreja que guarda esse mandamento? Só vocês estão certos? Primeiro que a pergunta já está errada, né? Porque não importa se é uma igreja só que guarda. Importa se está fazendo certo. Esse é o ponto. Não importa quantas igrejas guardam, importa se é o certo que está fazendo. Depois, a verdade espiritual está com a maioria ou com as minorias? É bom parar para pensar. Se você está procurando encontrar a verdade nas maiorias, não perca seu tempo. Não vai ser lá que você vai achar, não. E aí, verso 23, Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Pilatos viu algum crime no comportamento de Jesus? Mas que mal ele fez? O que a multidão dizia? Hoje, quando você fala de Jesus Cristo, dos princípios de Deus no mundo de hoje, o que as pessoas que vivem nesse mundo estão respondendo? Seja ele crucificado. Ou não? Ou não? Tem várias maneiras de dizer isso. Várias maneiras. Eu posso dizer isso de várias formas. Eu posso dizer isso achando que na minha vida mando eu. Eu posso dizer isso dizendo que a minha opção sexual é um problema meu. Eu posso isso dizer dizendo que se eu quero tirar um filho ou não, uma mulher, não eu. Se uma mulher vai tirar um filho ou não, isso é um problema dela. É várias maneiras de dizer: seja crucificado, porque o que o Senhor ensina nos irrita. É contra a nossa vontade. Seja crucificado. Tem várias maneiras. Essa é uma delas. Para terminar, eu vou mencionar aqui, eu anotei 6 ilegalidades flagrantes no julgamento de Jesus. Deve ter tido muito mais, certamente teve, mas pelo menos 6. Olha só, a lei judaica não permitia julgamento que a condenação fosse morte, não permitia que fosse feito à noite. Lei dos judeus. Por isso que eles tiveram que levar de manhã Jesus para Caifás, porque a lei não permitia, e ele começou a ser julgado à noite e apanhou demais de madrugada. Isso era ilegal, não só de acordo com os costumes de hoje, era ilegal de acordo com a lei judaica e romana. Duplamente ilegal. Segunda ilegalidade, a lei não permitia que alguém fosse condenado à morte, pena capital, pelo depoimento de uma única testemunha. E quando você examina os autos, você examina os evangelhos aqui, você vai ver que as testemunhas entraram em contradição ao acusarem Jesus. Porque qual foi a acusação contra ele? Ele chegou aqui dizendo que esse templo ele derruba e reedifica em 3 dias. Jesus, que templo ele estava falando? Estava se referindo ao quê? Ao seu corpo. Mas não foi isso que disseram para Pilatos. Disseram que aquele templo que os romanos se orgulhavam de ter reedificado, e Jesus falou assim: eu não dou nem bola para isso, se eu quiser eu derrubo isso aí, eu reconstruo em 3 dias. Foi isso que levaram de acusação. Aí quando foram ouvir as testemunhas, a Bíblia diz que elas entraram em contradição, que não confirmaram isso. Se não havia conformidade de depoimento, ele podia ser morto com base no depoimento de uma testemunha. Segunda ilegalidade flagrante do julgamento dele. Terceira ilegalidade, a lei judaica não permitia que ninguém fosse julgado por pena capital, crime de morte, na véspera do sábado. Lei judaica. Jesus foi preso, já era véspera do sábado, já era pôr do sol de quinta-feira à noite, portanto já era sexta-feira, dia da preparação. Portanto, outra ilegalidade, era proibido isso, porque a pena dele era a pena de morte, não podia acontecer na véspera do sábado. Por que não podia acontecer na véspera do sábado? Porque a lei judaica e romana previam que um crime por pena de morte, pena capital, nunca poderia durar o processo menos de 48 horas. Por quê? Porque os jurados tinham que meditar pelo menos 24 horas sobre o veredito, porque a pena era de morte.
Eles tinham que ter 48 horas para meditar na decisão. Jesus foi julgado em menos de 9 horas. E condenado à morte em menos de 9 horas. A lei não permitia isso. Outra ilegalidade. O crime que ele foi acusado no tribunal judeu era de blasfêmia. E aí foi mudada a acusação para insurreição no tribunal romano. Ilegal. Mudaram a acusação. Isso é ilegal. É ilegal até hoje na legislação humana. Isso não é legal. Isso é ilegal. Não se pode mudar a acusação. E por último, e o mais grave, Pilatos disse, não sei, não vejo mal nenhum, que mal ele fez, e concluiu dizendo, eu lavo minhas mãos, podem me levar e crucificam. Como que alguém que é sentenciado como inocente é condenado à pena de morte? Vocês percebem as ilegalidades? Absurdo, totalmente fora de qualquer parâmetro de normalidade, o que foi feito com Jesus Cristo. Aquele se submeteu, segundo o profeta Isaías, sem abrir a sua boca. E vendo esse tribunal humano, fazendo isso aqui. Mas quando ele voltar em glória, e os seres humanos forem julgados pelo tribunal de Deus, nós vamos ver isso aqui? Será? Vai ser assim? Será que vai dar para corromper testemunhas no tribunal de Deus? Jesus, ele tentou alcançar essa caminhada para o Calvário, desde a prisão até a cruz, ele tentou alcançar todos os inimigos, aqueles que o seguiam só por curiosidade, aqueles que o odiavam, todos ele tentou alcançar. Ele jogou uma rede assim, de amor, para ver o que vinha na rede. Ele não discriminou, ele tentou salvar todos, deu oportunidade a todos. E quando ele disse que voltaria como rei, em glória, quando perguntaram para ele, tu é o filho de Deus? Estaria sentado diante do Pai. Falou da segunda vinda. Ele não falou, é engraçado que ele não falou da sua morte, nem da sua ressurreição. Ele falou da sua segunda vinda. Algo, inclusive, que o Caifás ficou muito irado. Por quê? Porque ele não pregava, ele não aceitava essa doutrina da vida após, da salvação e da segunda vida eterna. Caifás não aceitava isso. Então ele achou que Jesus estava pregando uma doutrina contra a doutrina dele. E ao dizer isso, quando Jesus olhou e disse para todo o tribunal, aqueles que o estavam condenando, que ele voltaria como Deus para efetuar o verdadeiro julgamento, por que ele fez isso, hein? Para que todos que estavam ali, todos que o condenaram, e vêm até nós hoje, ninguém possa dizer, nós não sabíamos. Ninguém vai poder dizer, nós não sabíamos. Todos foram avisados. Ele disse, eu vou voltar, e aí o julgamento vai ser sério. Todos foram avisados, e aí o julgamento vai ser sério. Terminando. Desse estudo de hoje, que vai prosseguir na quarta que vem, não falte, porque se nós estudamos por que ele foi condenado, agora vamos saber quem o matou. Quem matou Jesus, de verdade? Muito interessante esse estudo. Quem matou Jesus? Fica com essa pergunta na sua cabeça. Quem que você acha que matou Jesus? Vamos ver na quarta-feira que vem. Mas aqui, para terminar, algumas lições desses episódios. Pelo menos 3 eu anotei aqui. Guarde a sua espada. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Nós temos que aprender a lidar com as adversidades da vida sem ter ódio contra os nossos inimigos, sem querer usar a nossa espada para ferir os nossos inimigos. Nós temos que confiar no poder sobrenatural de Deus. Pedro se esqueceu disso. Tem o poder sobrenatural de Deus para nos defender. Nós não precisamos agredir ninguém. Guarde a sua espada. Primeira lição que a gente tira daqui, diante de tantas. Outra lição que nós tiramos aqui: tenha cuidado com as escolhas que você faz. Algumas delas terão consequências eternas. Quando eu elejo alguém ou algo mais importante na minha vida do que Jesus Cristo, eu estou fazendo uma escolha gravíssima, de consequências eternas. Basta tirar Jesus do trono, do primeiro lugar, e colocar alguém ou algo.
Cuidado com as escolhas que você faz. E última coisa, não perca o foco. Nós não podemos tirar os nossos olhos da salvação e da vida eterna. Não perca o foco. Vocês percebem tudo isso acontecendo? Traição, sendo negado por discípulo, julgamento falso, absurdo, uma farsa, ilegalidades, distratos, tortura, tudo. Em nenhum momento Jesus perdeu o foco. Tudo isso acontecendo e ele com os olhos em quem? Faz assim, ó. Ele não tirou os olhos de nós. Tudo era por nossa causa. Nós não somos um experimento científico que deu errado para Deus. Não. Nós temos tanto valor para Ele, basta você ver o que custou para Ele essa experiência científica, chamada ser humano. O nosso erro custou a vida do filho dele. Nós somos muito mais do que uma experiência científica para Deus. Para acabar, menino, uns 6, 7 anos, frio como uma noite dessas, de hoje, descalço, de calção, em frente a uma sapataria, olhando pelo vidro ali, o rosto colado no vidro da sapataria, de pé no chão frio. Aí uma senhora passou, viu o garoto ali e falou assim: o que você está fazendo aí? Ele respondeu para ela: eu estou aqui pedindo para ver se Deus me dá um sapato. Imagina, pé no chão, esse frio. Imagina, põe o seu pé no chão lá fora agora. Pedindo para ver se Deus me dá um sapato. Aquela senhora não se conteve, entrou com o garoto na loja, chamou o funcionário, mandou ele experimentar o sapato, aí falou: meias, eu quero que você traga meias. Ele trouxe lá 6 pares de meias. Mas antes, ela disse assim: você tem aí água e uma bacia? O funcionário da loja estranhou, nunca ninguém pediu isso. Tem, então você me traz aqui, por favor. Quando ele trouxe a bacia com a água, ela levou ele lá no fundo da loja, e ela se ajoelhou e começou a lavar os pés do garoto com a toalha. Estava sujo. Lavou os pés dele, aí calçou a meia, botou o sapato, ele começou a andar, experimentou. Tá bom? Ele disse: está ótimo. Aí deu vários pares de meia para ele, aí passou a mão na cabeça dele, disse assim: está melhor agora, está mais confortável? Quando ela percebeu que ela pegou a bolsa dela e ia sair para pagar, o garoto olhou para ela e falou assim: ei, a senhora é a mulher de Deus? Como é que uma criança consegue ver num ato desse, numa atitude dessa, a mulher de Deus, a mãe de Deus? E como é que nós, seres humanos, temos dificuldade de ver na morte de Jesus na cruz? Como é que o ser humano ainda tem dificuldade de saber quem Ele é? Não dá para ver o amor de Deus no que Jesus fez? A gente consegue ver na atitude de algumas pessoas e não consegue ver o amor de Deus no que Jesus fez. É para a gente refletir. Quarta-feira que vem, quem matou Jesus? Eu vou pedir ao pastor João para nos despedir em oração.